Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Olá, bem-vindos de volta ao podcast Evangelho do Dia. Hoje é sábado, 5 de fevereiro de 2022. A cor litúrgica é o branco, porque celebramos a memória de Santa Águeda, Virgem e Mártir. E começamos este novo dia com uma frase de São José Maria Escrivá, que dizia o seguinte: se arrancares pela raiz qualquer sinal de inveja, e se te alegrares sinceramente com o êxito dos outros, jamais perderás a verdadeira alegria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que Santa Águeda, Virgem e Mártir, agradável ao vosso coração pelo mérito da castidade e pela força do martírio, implore o vosso perdão em nosso favor. Amém. Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje está em nítido contraste com o de ontem. Por um lado, ontem, o banquete da morte, desejado por Herodes com os grandes do reino no palácio da capital, durante o qual João Batista foi assassinado. Por outro, hoje, o banquete da vida promovido por Jesus com o povo faminto da Galileia no deserto. O Evangelho de hoje apresenta apenas a introdução da multiplicação dos pães e descreve o ensinamento de Jesus. O acolhimento dado aos discípulos. Naquela época, os apóstolos se reuniram ao redor de Jesus e relataram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: venham sozinhos para um lugar solitário e descansem um pouco. Estes versículos mostram como Jesus formou os seus discípulos. Ele estava preocupado não apenas com o conteúdo da pregação, mas também com os discípulos, de forma geral. Convidou-os a ir a um lugar sossegado para poder descansar e refletir. As pessoas percebem que Jesus tinha ido para a outra parte do lago e o seguiram tentando alcançá-lo por terra até a outra margem. Vendo aquela multidão, Jesus se entristeceu, porque andavam como ovelhas sem pastor. Ele esquece seu descanso e começa a ensinar. Ao perceber que as pessoas não têm pastor, Jesus começa então a ser o pastor. Como diz o Salmo: o Senhor é o meu pastor. Jesus queria descansar com os discípulos, mas o desejo de responder às necessidades do povo o levou a deixar o descanso de lado. Algo semelhante acontece quando ele conhece a mulher samaritana. Os discípulos foram em busca de comida. Ao retornar, eles dizem a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. João capítulo 4. Mas ele responde: tenho para comer uma comida que vós não conheceis. O desejo de responder às necessidades do povo samaritano leva-o a esquecer a fome. O meu alimento é fazer a vontade
daquele que me enviou para realizar a sua obra. A primeira coisa é responder às pessoas que o procuram. Em seguida, vem o descanso, vem a alimentação. O Evangelho de Marcos nos diz muitas vezes que Jesus ensinou. As pessoas ficam impressionadas. Um novo ensinamento, dado com autoridade, diferente dos escribas, Marcos capítulo 1. Ensinar era o que Jesus mais fazia, Marcos capítulo 2, 4, 6. Mais de 15 vezes Marcos diz que Jesus ensinou, mas raramente diz o que ele ensinou. Será que Marcos não estava interessado no conteúdo? Ensinar não é apenas ensinar novas verdades, mas dizer alguma coisa. O conteúdo que Jesus deu não apareceu apenas nas palavras, mas também nos gestos e na forma de se relacionar com o povo. O conteúdo nunca é separado da pessoa que o comunica. Jesus era uma pessoa acolhedora, Marcos capítulo 6. Ele queria o bem do povo. A bondade e o amor que emergiam de suas palavras faziam parte do conteúdo. Eles eram seu temperamento. Um bom conteúdo sem bondade é como o leite que caiu no chão. Essa nova maneira que Jesus tinha de ensinar se manifestou de 1000 maneiras. Ele ensina não só na sinagoga, mas também em qualquer lugar onde as pessoas o ouvissem. Na sinagoga, em casa, na praia, na montanha, na planície, no barco, no deserto. Não cria uma relação de aluno-professor, mas de discípulo e mestre. O professor ensina e o aluno fica com ele durante o tempo da aula. O mestre testemunha e o discípulo vive com ele 24 horas por dia. É mais difícil ser mestre do que ser professor. Não somos alunos de Jesus, somos discípulos e discípulas. O ensinamento de Jesus foi uma comunicação que brotou da abundância do coração nas mais variadas formas. Como uma conversa que procura esclarecer os fatos, Marcos capítulo 9, como uma comparação ou parábola que convida a pensar e a participar, capítulo 4, como a explicação do que ele mesmo pensou e fez, capítulo 7, como discussão que não necessariamente evita o que é polêmico, capítulo 2, como crítica que denuncia o que é falso e errado, capítulo 12. Assim é Jesus, assim é sua forma de agir e evangelizar. Santa Águeda, ou Ágata, ela é padroeira da mastologia e das pacientes que sofrem de câncer mamário. Águeda era italiana, nascida por volta do ano 230 na Catânia. Pertencente a uma família nobre e rica, muito bela, ainda na infância prometeu manter-se casta para servir a Deus na pobreza e na humildade. Porém, o governador da Sicília se interessou pela jovem e a pediu em casamento. Águeda recusou o convite, expondo seus motivos religiosos. Enraivecido, o político a enviou aos carrascos para que fosse morta por ser cristã. As torturas pelas quais passou a virgem são de arrepiar. Depois de esbofeteada e chicoteada, Águeda foi colocada sobre chapas de cobre em brasa e, posteriormente, mandada de volta à prisão. A jovem permaneceu firme na fé. Diante da resistência, os carrascos quebraram seus ossos e cortaram seu corpo. Quase morta, Águeda ainda rezou para que a erupção do vulcão Etna não ameaçasse a cidade. Assim que expirou, o vulcão também silenciou-se. Santa Águeda é uma das santas mais populares da Itália e uma das mais conhecidas mártires do cristianismo dos primeiros séculos. Concedei, Senhor, o amor constante ao vosso santo nome e a graça da perseverança nas coisas do alto durante toda a nossa vida. E pela intercessão de Santa Águeda, dai-nos, Senhor onipotente, a graça que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom sábado. Nos falamos amanhã.